Estamos chegando naquele momento mais do que especial, aquele momento mais do que melhor, a melhor parte, que é a palavra do Senhor. A palavra que liberta, que cura, que transforma e causa efeito. Quando ela chega aí, vai causando efeito, aí vai transformando vida, vai convertendo corações, vai purificando aí tudo. Deus, ele é muito bom, e tudo que ele faz, tudo que ele fez, e tudo que ele planejou. Deus, ele é, na sua infinita sabedoria, ele criou os multiversos, criou os céus, criou o homem terreno, criou o homem extraterreno. Porque eu creio que existem também outras civilizações. O universo é muito grande. Nós estamos só num grão. Somos um grão nesse universo, nesse multiverso. A física quântica, ela diz que para uma mensagem sair daqui ou então chegar aqui, tem que viajar muitos anos-luz. Tem aí até um cientista, tem aí umas pessoas aí que eles estão aí nas redes sociais, que eles falam que se algum extraterrestre, alguma civilização mandou uma mensagem para a Terra, há muito tempo, ele devia ter mandado há muitos milhões de anos atrás. Especulações, são coisas. Mas uma coisa que nós devemos crer, que existe um ser muito grande, um ser muito infinito, um ser que conhece a minha e a tua vida, porque ele que planejou tudo, que criou tudo isso que é palpável, tudo que é palpável e tudo que não é palpável. Deus, ele criou você e eu para que pudéssemos o adorar, para que pudéssemos exaltá-lo, glorificá-lo, dizer: bendito seja o nome do Senhor, bendito és tu, Senhor, bendito eternamente, obrigado, Senhor, e eu te louvo, Deus, por todas as oportunidades que o Senhor me dá, por todas as oportunidades que o Senhor me dá, eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo pelos pregadores que ainda estão aí em pé, porque tem pessoas aí que não resistem, não conseguiram, tem pessoas que no meio do caminho pararam. Mas nesta manhã eu quero deixar para você uma palavra que significa um chamado onde a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E eu quero deixar para você um chamado nessa manhã, que está lá no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, que é capítulo 11, versículo 28, que diz assim, ó. Eu vou ler desde o versículo 25, que fala sobre Jesus, o Salvador dos humildes. E no 28 vinde a mim. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, ó glória, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deus Todo-Poderoso, obrigado, papai, por essa palavra que vai encher o meu coração nesse momento, essa palavra que vai me dar força, me dar ânimo, e vai percorrer o mundo todo, Senhor, nesse momento, essa palavra.
Vai percorrer os 4 cantos da terra, meu Deus, onde tiver uma pessoa ligada, ou não, ou mais tarde, ou qualquer horário, que essa live vai ficar aí no ar durante 30 dias. E ela vai assistir, ela vai ver, e ela vai saber que tem ainda um Deus que enviou o Filho. E esse Filho faz um chamado nesse momento para ele, dizendo: vinde a mim. Ó Deus, vai libertando o que está preso nas correntes do pecado, os encarcerados, os que estão ainda na rua, Senhor, jogados nas esquinas, meu Deus. Ah, Senhor da glória, os cativeiros, meu irmão, os que estão cativos ainda, meu Deus, nas mãos de Satanás. Vai quebrando as algemas, vai quebrando as amarras, Senhor, as armadilhas de Satanás contra a vida desses servos, dessas pessoas. Eu te louvo, Deus, em nome de Jesus. A garganta está mais seca hoje do que... No capítulo 11, do versículo 25 em diante, do 25 até o 27, vai dizer que Jesus é o Salvador dos humildes. E Jesus faz uma oração. Jesus faz uma oração aí, dizendo para o povo aí, e mostrando como ele, o Deus Todo-Poderoso, ele é potente, ele é infinito, como ele é sabedor, como ele é criador de tudo, como ele fez tudo, como ele é sábio, como ele é instruído, como ele faz, como ele revela. Jesus, ele ora ao Pai, dizendo: Pai, obrigado por ter revelado tudo isso aos pequenos e não aos grandes, porque muitos reis, muitos profetas, muitos falaram, muitos viram, tiveram visão através de Deus, mas muitos não conseguiram caminhar, andar, ver de verdade, lado a lado, e sentir como nós sentimos tudo dentro de nós, através do teu Filho, o Espírito Santo, através do teu Filho Jesus, e agora através do Espírito Santo. E mais lá embaixo ele vai dizer, ele vai aplicar um chamado para cada um de nós. Ele vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados, vinde a mim todos que estão oprimidos, vinde a mim todos que estão aí sobrecarregados, vinde a mim todos que estão aí vinde a mim todos, vinde a mim que estão todos sobrecarregados, que eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aliviar de quê, meu irmão? Aliviar de quê, meu amado? Aliviar de quê? Tem pessoas que não conseguem nem dormir pensando nas dívidas. Tem pessoas que não conseguem nem dormir pensando como que eu vou pagar a loja, como que eu vou pagar o agiota, como que eu vou pagar o tráfico, porque pegou droga enfiada aí e não pagou. Tem pessoas que estão aí que não conseguem dormir porque estão com seu nome aí na justiça, estão aí, está sendo julgado por alguma causa. Muitos estão sendo julgados porque praticaram alguma coisa, e outros estão sendo acusados ainda, não conseguem dormir. E muitos não conseguem dormir por causa do terror noturno, por causa que o pecado está demais na vida dele, e os demônios estão oprimindo muito ele, que não deixa de dormir. Mas nessa manhã Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Vinde a mim, você que está aí. Porque um dia eu estive desse jeito. Um dia também o meu irmão Hudson também esteve desse jeito. Um dia também o meu pastor Jander também esteve desse jeito. Meu pastor Vanderlan também esteve desse jeito. E muitas pessoas estiveram nessa situação que você está hoje. Mas nós ouvimos esse chamado de Jesus quando ele disse: vinde a mim. Muitos que eu citei não conseguiram ir
pela sua própria perna. Tiveram que ter alguém para ajudá-lo a caminhar, a carregá-lo, orar por ele, ou até mesmo convidá-lo para o culto. Foi meu culto, a minha vida foi assim. Eu não conseguia chegar até a igreja por causa, toda vez que eu ia para a igreja, me dava sono, aí eu ia embora. Então, quando eu era convidado, às vezes eu ia. As pessoas iam me pegar na minha casa. Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã Darlene, a avó do Hudson, e a tia dele, a Thalita, que Deus venha abençoar, minha irmã Thalita, que Deus venha guardar a Thalita, que Deus venha olhar por ela. Eu não sei a situação dela. Também eu louvo também pela vida do pastor Everaldo, também não sei como eles estão, pastora Cristiane, mas eu creio que estão tudo na presença de Deus. Eu creio que Deus está com eles sempre. Então eu tive pessoas que me ajudaram na caminhada, me ajudaram. Mas tem pessoas que não tem ninguém para ajudar. E clama só, e busca só, mas não tem força. Eu digo para você que não tem força, procura uma igreja, procura alguém, procura uma pessoa da sua confiança que é temente ao Senhor, para lhe ajudar, para lhe dar o testemunho do Senhor Jesus, para que Ele venha lhe discipular, pregar a palavra para você e orar com você naquele propósito que você está passando, naquela luta. Muitas vezes é a droga, muitas vezes é a prostituição, muitas vezes é algum vício ou alguma coisa que nós precisamos de oração, e muitas vezes os líderes não têm essa capacidade de ver, de enxergar que a pessoa que chegou na casa dele, na igreja dele, é um doente, é uma pessoa que precisa de ajuda e tem que ser pegado pela mão dele, tem que ser tomado pela mão dele. Tem que ser tomado pela mão dele. Se na minha época tivesse uma pessoa assim, hoje como eu faço, pego pela mão e digo, vamos orar pela... Qual é o teu problema? É droga? Vamos orar. É mulher? Vamos orar. Tu quer libertação? Quero, então vamos orar. Vamos orar naquela enfermidade da alma dele, vamos orar. Vamos orar naquela enfermidade da onde ele está sofrendo ali, porque muitas vezes o vício pior muitas vezes não é nem a droga. Às vezes a pessoa tem mania de roubar, né? Tem aquelas doenças psicológicas. Às vezes é uma doença da mente, às vezes é uma confusão da mente. Ansiedade, depressão. Hoje em dia tem muito caso de depressão, muito caso de ansiedade, caso de pessoas que são crianças que são especiais, criança que já nasce autista. E muitas vezes nós líderes, muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Uma vez uma pessoa me convidou, Hudson, missionário Hudson, uma pastora me convidou para me fazer um trabalho com ela de libertação, porque já tinha ido lá alguns irmãos, alguns pastores lá na casa de uma serva, onde a filha dela estava possessa. As pessoas diziam que ela estava possessa, endemoniada. A família dela tinha chamado até a ambulância, a polícia e o SAMU para levar ela para o centro psiquiátrico, na época da tia Eduardo Ribeiro ainda. Aí a pastora disse, missionário, vamos lá, que eu tenho certeza que ela está endemoniada. Aquilo ali não é problema psicológico da mente dela, não é maluquice não. Aquilo ali é demônio, vamos lá, vamos orar. Poxa, na hora eu me arrumei, sempre fui desse jeito. Desde quando eu vim para Jesus, eu sempre me mantive firme na fé, separado, porque todo momento Deus ele me usa, todo momento Deus me usa. Então eu quero estar sempre ali preparado, porque o obreiro tem que estar sempre preparado para o Senhor, não para o homem, para o Senhor, porque o Deus ele quer usar na hora dele. Então sempre eu tive no manto, sempre tive no óleo, como diz o povo. Então eu me vesti, fui rápido, corri para lá. Poxa, quando nós chegamos lá, as pessoas comentaram que
As pessoas comentavam, meu irmão, isso, que ela lutava com os policiais, ela brigava com aquelas pessoas que era do SAMU, endemoniada, possessa, que chega lá, gemia, arranhava, segurava nas coisas para ela não ir. E nós demoramos um pouco para chegar lá. Quando nós chegamos lá, ela já tinha sido levada. Eu disse, poxa vida, se tivesse chegado mais cedo um pouquinho. Talvez ela não tinha ido, não sei qual é o plano de Deus também, né? Mas pela fé, eu e a pastora Francilane Cavalcante, pela fé, nós dizemos assim, Deus, aonde ela estiver nesse momento, que através da nossa oração, através da nossa profecia agora, que vai sair da nossa boca, que todos os demônios, venha a ser repreendido, venha a ser expulso daquela mulher em nome de Jesus. Bom, passou um tempo, a pastora me contou que ela foi medicada, passou uns dias lá, passou uma semana e ela voltou para casa dela, normal. Não sei se foi remédio, que deram remédio controlado para ela, não sei se foi a nossa oração, não sei se foi a nossa fé também. Mas uma coisa que eu sei, Jesus te deu uma autoridade na tua vida, uma autoridade. Lá em Mateus capítulo 10 ele diz que deu autoridade para os seus discípulos. Eles iam pregar, iam levar a mensagem, espalhar o reino. Então ele disse, vocês vão pisar em serpente e escorpião, vocês vão beber bebida mortífera, ou seja, veneno, e não vão causar nenhum dano em vocês. Vocês vão expulsar demônio. A Bíblia vai dizer lá em Lucas que os 72 foram de 2 em 2. Ele mandou de 2 em 2 pregar o evangelho, anunciar na cidade onde ele ainda ia. Então foram lá, fizeram o serviço em nome de Jesus. Quando voltaram, vieram alegre, porque dizia, Senhor, em teu nome os demônios se submeteram, ou seja, em teu nome os demônios foram expulsos. Alegre, festejando. E Jesus disse, não se alegre por ter expulsado o demônio, mas se alegre em saber que o seu nome, os seus nomes está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida. A irmã Samara pede oração, irmão Hudson. Me ajuda aí em oração também, a Samara. Acho que tu conhece a Samara, meu irmão. Ela pede oração pela libertação do meu pai, José. Samara, eu conheço teu pai, Samara. Ele tá por onde teu pai? Ainda mora ainda no Garapé do Passarinho? Me responde aí. Ou você se mudou do Garapé do Passarinho? Eu conheço teu pai. Que tinha aquela socateira. E que uma vez ele estava fazendo culto lá. Eu até ajudei ele em umas campanhas lá, nos cultos lá. Me responde aí, minha serva. Então Deus te deu autoridade para você repreender todo o mal da tua vida. Muitas vezes nós não exercemos essa autoridade que Ele nos deu. Às vezes por causa do medo da retaliação, do medo de não conseguir, ou de ter pouca fé. Não precisa ter muita fé. Jesus disse, não precisa ter muita fé, basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas tem que ser uma fé convicta, uma fé verdadeira, uma fé incondicional, como está lá em Hebreus. Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas, que são das coisas que nós não vemos, das coisas que nós não tocamos, das coisas que nós não estamos aqui assim, mas nós cremos que vai existir, que vai acontecer. Começa a profetizar na vida do teu filho, minha irmã Samara. Começa a profetizar na vida do teu pai, minha irmã Samara. Começa a profetizar na tua casa, na vida do teu irmão, na vida da tua irmã. Começa a profetizar no teu lar. Começa a invocar o nome do Deus Todo-Poderoso. Começa a clamar pelo sangue de Jesus nessa manhã, terra. Começa a invocar o nome do Senhor para a tua vida. Começa a chamar o Espírito Santo para a tua casa nessa hora. E Jesus te faz um chamado dizendo, vem. Tu pode estar preso dentro de uma cadeia,
jogado numa cela, isolado. Mas se você clamar pelo nome de Jesus e se arrepender, a Bíblia disse que com a tua boca tu crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, tu serás salvo. Quanto mais se você estiver dentro de uma cadeia e você clamar pelo nome dele: Senhor, me liberta, Senhor, me arrependo, Senhor, não quero mais isso, Senhor, não vou fazer mais. Se você fazer isso com a expressão da tua alma, com o teu coração, e Deus lá no céu, ele vê a sinceridade da tua alma, a sinceridade das tuas palavras. Ele vê, ele vai enviar o libertador para abrir esse cadeado, para quebrar esse portão de ferro, e você vai sair, você vai ver a tua bênção. Pode crer, meu irmão, pode crer. Eu já vi muitas situações, meu irmão Hudson. Muitas situações que para o homem é impossível, mas para Deus, meu irmão, não é nada. Já vi muita situação. Eu vou te contar aqui uma história aqui que aconteceu, Hudson, lá na comunidade do Jefferson Pérez, na época que o pastor Everaldo tinha ainda aquele terreno lá da igreja lá no Jefferson Pérez. Olha só, lá havia uma mulher, lá uma senhora, não estou lembrando o nome dela, uma mulher temente do jeito dela, mas tinha fé. Aí nós fomos para lá fazer essa visita. Foi o Mateus, o filho do Mateus, não estou lembrando o nome dele agora. E na época a esposa dele, a outra esposa dele. Nós fomos lá. E a Thalita também, pô. Chegamos lá, conversamos com a mulher contando o testemunho dela lá, falando lá, né? Nós oremos. Aí se afastaram. Até o menino também estava lá no começo, o Honorato também, o pastor Honorato. E a Meire. Aí se afastaram para lá, eu fiquei conversando com ela. Deitei numa rede, conversando com ela. Aí eu vi do lado assim, dela assim, entre a mesa e ela, eu vi que tinha pegado fogo. Assim, fogo aqui. Eu falei, mano, e essa marca aí de queimada aí, o que foi isso aí? Ela disse, foi a minha geladeira que pegou fogo. Olha só, a geladeira dela pegou fogo. E ela me mostrou, tá ali, ó, a geladeira jogada ali, ó. A geladeira tava só sucata, meu. Pegou fogo a geladeira, tava pegando fogo na casa já. Só que ela falou pra mim, tudo isso aconteceu depois de algumas coisas que eu tava passando. Eu comecei a abrir uma campanha na minha casa, eu comecei a orar. Por quê? Porque o meu marido, o marido dela, tinha deixado ela por uma pessoa de lá de perto e passava todo o tempo na frente da casa dela ali, como se estivesse ali debochando dela. Então ela se sentiu mal e começou a orar. Começou a buscar. Bom dia, minha prima, minha Alcimira Santana, um abraço para você, um abraço para o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, meu primo aí, que ele também é um homem usado também. Então ela estava ali me contando. Primeiro aconteceu assim, meu marido me deixou. Olha a fé dela. Primeiro meu marido me deixou, foi embora. Depois os meus 2 filhos foram para Manaus, foram presos com droga, estão na penitenciária. Olha só como é que é, na penitenciária. Depois a minha casa pegou fogo, minhas coisas pegaram fogo. Aí ela triste ali, né, falando comigo triste, mas ao mesmo tempo alegre. Aí eu disse para ela assim, e a senhora, o que a senhora aprendeu com tudo isso? Ela disse, irmão, é que nós devemos ter fé em todas as situações que nós tivermos. Nós devemos ter fé em todo momento. Não devemos ter fé quando a fartura, quando a alegria, não. Nós devemos ter fé na tristeza, na luta, em todo tempo devemos ter fé. Sempre acreditar que Jesus vai fazer o seu milagre no momento certo na nossa vida. E eu profetizo na tua vida, minha irmã Samara, que no momento certo, na hora certa, o teu filho, o teu pai, a libertação vai chegar sobre a vida dele no momento certo, no momento do Senhor.
Mas a partir do momento que você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, verdadeiramente eu sou tua serva, eu te sirvo, Senhor. Eu confesso que eu estou segundo a palavra que está em Gálatas 3,13, que diz que o Senhor subiu na cruz, se fez de maldito na cruz por mim, se tornou maldição por causa dos meus pecados, e hoje eu vivo essa palavra, eu não estou mais em pecado. Veja, Senhor, veja se há honestidade, que veja alguma coisa boa dentro de mim. Ora, como o rei Josafá orou, minha irmã Samara, que o rei Josafá disse: Senhor, nós estamos sendo quase atacados pelos outros povos, aqueles povos, Senhor, que quando Moisés e Josué estavam no deserto, eles não passaram, o Senhor não permitiu que eles destruíssem, até desviaram deles. E hoje eles vêm em nossa direção roubar aquilo que o Senhor nos deu, a bênção, a terra prometida que o Senhor nos deu. Por que, Senhor? A palavra de Deus vai dizer, minha irmã Samara, a senhora conhece muito bem, senhor também, irmã Uzi, se você conhece, que o profeta se levantou no meio da congregação, o profeta Jeiel disse que nesta luta, nesta peleja, que nesta peleja, irmã Samara, não tereis que pelejar. Parai, observai e veja o livramento, veja a salvação que o Senhor vosso Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, na hora certa, no momento certo, no dia certo dele. Não temas, não fica atemorizada. Bom dia, meu irmão Antoniel, a paz do Senhor. Quero mandar um abraço para você, meu irmão Antoniel, homem abençoado, meu amigo na fé, meu amigo também pessoal também. É o Frank, isso mesmo, é o Frank, meu irmão, obrigado. É o Frank também foi também nessa missão também. Então, o que eu aprendo com isso, meu irmão? O que eu aprendo com isso? Que quando Jesus ele nos chama, ele nos lava, ele nos purifica, ele tira tudo que não presta. E derrama sobre nós uma autoridade pra gente ir, sem medo. Mas primeiro tem que ser dentro de casa. Ele disse: Jerusalém, Samaria e confins da terra, né? Jerusalém, Samaria e confins da terra. Deixa eu ver aqui. Pra mim não falar errado, meu irmão. Mas uma coisa que eu digo certo: quando ele dá autoridade pra mim, pra você, ele vai com fio mesmo. Ele vai e mostra. Olha aqui, ó. Fala bem assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando você aceita Jesus, e quando você começa a buscar Ele, começa a ter intimidade com o Espírito Santo, Ele desce sobre a tua vida. Aí você vai ser testemunha em Jerusalém, primeiro na tua casa, depois na Judéia, ao redor da tua casa, aí Samaria, mais longe, aí os confins da terra, missão para fora. Mas primeiro na tua casa, meu irmão. Primeiro o teu filho, primeiro o teu pai, primeiro a tua mãe, primeiro a tua família. Ei, eu quando eu estive na igreja, uma igreja abençoada aí, que me ajudou muito, pastor muito top, eu estava passando por uma situação dentro da minha casa, com a minha filha, minha única filha que eu tenho. Eu tenho um filho, mas é minha única filha, filha do coração, filha que vive comigo desde pequena, quem me conhece sabe. Eu estava passando uma situação muito triste com ela, só que eu estava tão envolvido na obra, Hudson, tão envolvido nas missões, tão envolvido em ganhar almas, tão envolvido em ganhar o mundo todo, que eu estava perdendo a minha filha para o diabo. Eu estava perdendo a minha filha para Satanás, dentro da própria minha casa, debaixo do próprio teto. Eu não estava vendo. A minha filha estava sofrendo, minha filha estava demais, estava muito triste. Estava numa situação mesmo que só Jesus mesmo. E eu não conseguia ver. Porque a religiosidade me cegou.
E eu só queria criticar, só queria dizer, não, tu tem que fazer assim. Eu não queria ouvir o que ela estava sentindo, não queria ouvir. Mas quando eu resolvi ouvir, quando eu consegui ouvir ela falar, pedir socorro, pai, socorro, pai. Irmão, caiu a venda, caiu tudo. Caiu a venda da religiosidade. Caiu tudo. E eu consegui enxergar o que é o verdadeiro evangelho. O que é realmente pregar. O que é realmente cuidar. O que é realmente apacentar. Foi aí que eu comecei a aprender. Com a minha filha, quando eu comecei a ouvi-la. Pai, socorro, pai. Bom, isso já faz 4 anos. Eu deixei cargo de secretária de missão de convenção, cargo de chefe de evangelismo de igreja. Parei de pregar, parei de estar fazendo tudo como fazia antes. Eu resolvi cuidar da minha filha. 4 anos, meu irmão. A minha filha não dormia. 4 anos a minha filha não dormia. Passava a noite todinha, passava o dia. Às vezes ela passava 3, 4 dias sem dormir. Mas hoje, desde 2022, 23, 22, 23, 24, 25, 26, vai fazer 5 anos agora em mês de agosto. Minha filha está 100%, quase 100%. Não digo que ela está 100% não, mas ela está quase 100%. Está uns 75% melhor. E hoje, através da vida da minha filha, através dos cuidados que eu tive com ela, eu conheci o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus. E eu conheci o verdadeiro evangelho para pregar. Não pregar placa, não pregar homem, não pregar ostentação, vaidade, riqueza, mas pregar o verdadeiro evangelho. Eu costumo dizer que eu não gosto de pregar sobre Abraão, Isaac, Jacó, sobre os heróis da fé. Eu não gosto de pregar, porque eles fizeram a parte deles lá. Eu gosto de pregar Jesus. Eu gosto de dizer que o verdadeiro pregador, ele tem que ser cristocêntrico. Jesus tem que ser o centro da pregação dele. John Wesley disse: ou você tem um sermão de fogo, ou você taca fogo no seu sermão. Tem que ser cristocêntrico. Porque quem é o caminho é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem faz milagre é Jesus. Abraão não faz milagre, nem fez milagre. Isaac não fez milagre, nem faz milagre. Moisés não faz milagre na nossa vida. Não vai libertar ninguém. Quem não vai salvar ninguém. Quem salva só é Jesus. Eles mesmos confessaram, os apóstolos confessaram para Herodes: não há em nenhum canto no céu, na terra, em nenhum canto não há um nome ao qual devemos clamar, a não ser o nome do Senhor. E eu clamei pelo nome do Senhor, disse: Senhor, me ajuda, me dá força, Senhor. Eu disse: Senhor, me dá força. Senhor, me dá força, me ajuda para me enfrentar tudo isso e para me ajudar minha filha. E Jesus teve misericórdia de mim, meu irmão. Misericórdia da minha filha. Perdi meu pai, está com 1 ano e pouco. Preguei tanto pro meu pai, tanto preguei para ele. Sempre ele brincava, sempre ele dizia que... Sempre ele escarnecia. Sempre ele escarnecia da palavra, sempre ele ria de mim, sempre ele zombava de mim, sempre ele fazia chocarrice de mim. Mas sempre eu dizia: pai, tem que aceitar Jesus, pai, tem que confessar Jesus. Morreu, meu irmão. Morreu, e a minha maior tristeza é não saber se ele confessou o nome de Jesus. A minha maior tristeza é essa.
É não saber se ele foi salvo no último momento da sua vida, da sua angústia, da sua dor. É não saber que ele foi salvo. Por isso Jesus fala para mim e para você nesse momento: vinde a mim. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não interessa qual é o teu problema, não interessa qual é a situação que você passa, não interessa nada disso. A única coisa que interessa é se você crê. Se você crê realmente, se você crê de verdade. Se você crê de verdade, você vai ser salvo. Se você crê de verdade, você vai ser liberto. Se você crê de verdade, você... A Bíblia diz que muitos, no dia do Senhor, lá em Tessalonicenses vai dizer que quando ouviu o soar da trombeta, do som do arcanjo vai tocar, aquele que tiver morto, morreu em Cristo, está descansando em Cristo, vai ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, crendo em Cristo, crendo, vivendo em Cristo, vamos junto para as nuvens se encontrar com o Senhor. E aquele, meu irmão, que não confessou o nome do Senhor, aquele parente seu, aquele irmão seu que morreu, aquele filho que morreu, e você sabe que ele não confessou. Tem uma religião aí, tem uma seita aí, tem uma heresia aí que ela batiza. Ela batiza quem já está morto já. Já pensou uma coisa dessa, batizar depois de morto? Se a pessoa está morta, ela é batizada para reviver, mas quando ela está viva ainda, ela aceita, ela batiza. Uma época, uns anos atrás, ela bateu na minha porta. Essa seita bateu na minha porta quando a gente morava na Alvorada, onde eu era criança, mas eu lembro que eles falaram que a minha irmã tinha perdido um filho na época, tinha morrido. Eles diziam que ela podia ser batizada porque ela era mãe, e ela sendo batizada, o filho dela que tinha morrido automaticamente também seria batizado. Aonde que acontece isso? Eclesiastes, Salomão escreveu que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque para aqueles que estão entre vivos há esperança, mas depois que morre, em Hebreus vai dizer, Hebreus 9:27 vai dizer, Hebreus 9:27, deixa eu ver aqui, a palavra está se cumprindo, meu irmão, na nossa vida. Muitas pessoas não querem acreditar, muitas pessoas não querem dar o braço a torcer. Hebreus 9:27 vai dizer que assim como os homens está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eita glória, ele vai aliviar. Tudo ele vai aliviar de você. Tudo ele vai aliviar de você. Ele diz: vinde a mim. Você está passando por luta, por prova, por todo tipo de dificuldade. Ele diz: vinde a mim. Você está passando por luta, vai em direção ao Senhor, que está de braços abertos. Esse é o momento de você. É o pessoal seu e o Senhor. É o teu pessoal. Jesus te chama. É o amor dele que te chama nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, pregar a tua palavra, pregar o reino, pregar o teu evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado por permitir que eu venha ser um pregador, porque muitos querem pregar, mas muitos não ainda receberam ainda o dom, o tempero verdadeiro que é o Espírito Santo na vida deles, mas estão buscando. Derrama sobre eles, meu Deus, esse dom, o dom da eloquência, o dom da sabedoria, do discernimento espiritual. Dá, Senhor. Abençoa meu irmão Hudson,
Torne ele, Senhor, uma labareda de fogo, uma bomba no inferno. Que ele venha ser bênção onde ele chegar, onde ele estiver, que ele venha chegar e venha pregar sua palavra. Abençoa o Otaniel, abençoa a Vanusa, abençoa a minha irmã Samara, abençoa a Alcimira, minha prima. Abençoe as pessoas, meu Deus, que vão assistir, os que assistiram essa live. Sou grato pelo teu amor, Senhor. Sou grato pelo teu amor nessa manhã. Ô Senhor da glória, graça te dou. Esse aqui é o John Guilherme, é o teu amor. Ô glória a Deus. Para todo sempre eu vou honrar, eu vou te amar, vou te louvar, Senhor. Meu Jesus. Hoje eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor permitiu. Prometo aqui voltar na próxima semana, se o Senhor permitir. Estamos encerrando, estamos finalizando nessa manhã, finalizando. Vamos terminar com o Zezinho Costa, meu irmão. Vamos terminar com o Zezinho Costa nessa manhã. Eita glória, obrigado a você que participou, a você que esteve, a você que interagiu, a você que mandou mensagem. Obrigado a você de Manaus, do Amazonas, do Brasil. Obrigado a você, planeta Terra. Obrigado a você onde estiver, da região metropolitana, da região de Manaus. Você daí das comunidades do Ribeirinho, você que participou, você que vai ficar mais tarde assistindo. Muito obrigado, te agradeço. Começa a compartilhar, começa a divulgar essa programação da página da Central de Audiovisual Torre de Oração. E na terça-feira vamos vir pelo canal do YouTube com o programa Flor de Oliveira. Estamos de volta na Central. Eita glória! Pedindo ao som do Zezinho Costa. Zezinho Costa, deixa Deus te usar, terra. O seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. O seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Pai Senhor, terra, até a próxima. O seu nome é Jesus de Nazaré. Aqui tem alegria, vem comigo se alegrar, que a festa tá muito boa. Vem cantar, vem dançar, vem celebrar. Vai! Hoje eu só saio daqui quando a festa acabar. Vou ficar a noite inteira e ver o dia clarear. O dono dessa festa já chegou aqui. Vou falar o nome dele pra aumentar tua fé. O seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. O seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. O seu nome é Jesus de Nazaré. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. O jovem se alegra na dança, o velho se alegra na dança. Vai, vai. Mãozinha na cintura, mãozinha na cabeça e também no coração, sorriso de vencedor. Bateu